Fala aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como traçar o perfil do ativo, como identificar, baseado nos dias anteriores e outras situações também. E padrões complexos, topo duplo, fundo duplo e outros, tá bom? Bora pro gráfico. Pessoal, vamos lá para o nosso pré-mercado? Vamos colocar aqui no gráfico diário. Eu vou pedir para o pessoal colocar aí no um linkzinho embaixo dos aplicativos que eu for falando, que eu for mencionando. Em primeiro lugar, que você tem que olhar as notícias quando você acorda. Acordar cedo, 1 hora, 2 horas antes do mercado. Você vai olhar lá o Investing ou o Traders Club, seja lá qual for o seu aplicativo predileto. Olhar qual horário que tem uma determinada notícia. Observar, por exemplo, no Invest notícias três touros. Elas costumam ser as mais importantes, as que movimentam o mercado. Dependendo aí da sua banca, não é interessante você se expor a uma alta volatilidade, ou até mesmo uma virada de mercado, ou algo que vá contra o seu trade ou sua posição. É melhor esperar uns 10, 15 minutos antes a gente eh, para de dar nossas ordens, ou até mesmo meia hora. Então é importante você saber os principais acontecimentos do dia. Se você tem assinatura de algum portal de notícias, excelente. Isso vai te ajudar também a entender notícias que ocorrem durante o dia, tragédias, ou coisas do tipo que possam vir a afetar o mercado, suas ordens, suas posições. Aqui a gente está no nosso gráfico diário. A gente pode usar os nossos setups, que usamos lá no nosso 5, 10 minutos, 15 minutos, no diário também, para entender o contexto. Mas além dos setups, a gente tem que traçar regiões. Essas regiões vão servir para a gente como alvos, como trincheiras, como barreiras. Então é muito importante. Vou usar aqui a linha de resistência, o magnético. Esse magnético, pessoal, ajuda a gente a clicar e ele vir exatamente naquele ponto. Vamos olhar aqui, ó, 84.240. A máxima aqui, 84.240. Bem interessante, né? Vou traçar aqui uma outra região, que foi essa aqui, ó, muito importante para o nosso mini índice. Vou puxar aqui uma outra região. Isso aqui foi no dia da saída do Moro. E puxar aqui uma outra região para a gente observar lá nos 5 minutos como o nosso ativo se comportou lá em abril. Então a gente tem as nossas regiões traçadas. Vou desativar o magnético. Vamos lá para os 5 minutos dar uma olhada. Antes de ir, esse era o nosso pré-mercado que durou abril inteiro. Se formou em abril e ele veio aqui, ó, e serviu bastante até maio. Então, os ativos, eles mantêm o comportamento durante algum determinado tempo, seja para acumulação, seja pontos importantes, alguma mudança no cenário político, alguma notícia. Então, isso, de uma certa forma, é refletido nos preços. Então, vamos lá para 5 minutos, vamos voltar lá para abril e olhar dentro dos 5 minutos como foi essa brincadeira. Vou usar bastante o zoom, tá, pessoal? Zoom out, gráfico bem afastado, porque a gente quer olhar aqui comportamento, para a gente criar uma ideia na nossa cabeça de perfil, de regiões, entender por que, que aquela região é importante, por que, que o preço batia tanto ali e não passava, por que, que entravam pessoas, big players, defendendo aquele preço. Por isso que é importante você entender o contexto político atual, entender o cenário econômico atual, para você entender o peso de determinadas regiões. Vamos aproximar um pouco. Esse lado aqui foi a queda que houve no Covid. Se a gente botar aqui os 60 minutos, para ficar um pouquinho mais claro que o 5, a gente viu o mercado derretendo aqui, caindo bastante.
Aqui foi a mudança de comportamento, ó, houve um fundo duplo aqui, bem formado. O mercado então rompeu aqui, montando o nosso padrão, ativando o nosso padrão. Depois voltou para retestar. E quando ele subiu, ele travou nessa região aqui, ficou travando, tentando romper por bastante tempo. Vamos voltar para 5 minutos. Essa região foi quando o mercado tentou retornar aqui, na época do Covid, e ela praticamente ditou, abriu e um bom pedaço aqui de maio. Essa foi a primeira vez que o preço tocou. Então, desde então, toda vez que o mercado chegava nessa região, ela sentia e era deslocada para baixo, ou seja, o preço chegava lá e era repelido, era expulso daquela região. Aqui também foi um cenário político, o mercado caiu bastante, usou essa região como alavanca, né, como pivô para mudança de comportamento. A gente usa também aqui o nosso 60 minutos para traçar diferentes formas de identificação de regiões. Eu vou puxar aqui o nosso cenário mais atual. Então, desde ali do dia 14, 15, desse cenário aqui de maio, que eu venho traçando um canal de alta no índice. Então, isso aqui faz parte do nosso pré-mercado. Você vê que desde aqui do dia 14, usando a outra região de baixo que a gente tinha traçado, o mercado começou a alterar o comportamento. Novamente, vocês tentam alinhar isso aqui com algum cenário político, com alguma notícia sobre o Covid. É sempre interessante você fazer isso. Volta aí às notícias do jornal que você vai ver que foi mudança de cenário político, esperança aí, novas vacinas, alívio econômico. Mas eu quero me ater mais ao gráfico, tá, pessoal? Esse preço, esse canal, ele se ajustou aqui no dia 25 de maio. Quem acha interessante aí pode traçar a linha central. Você vê que sempre que o preço chega na linha central também usa ela como pivô, como, como suporte ou resistência. Tá vendo aqui? O preço afastou, voltou, testou. E só depois de um longo candle que foi jogado lá para cima, houve tentativa de rompimento, retorno. Se a gente for olhar isso nos 5 minutos, que é o nosso alvo para trabalhar no dia a dia, voltar lá no dia 14, a gente vê que o preço construiu 3 pontos, que é o que a gente precisa para ter um canal. Um ponto mínimo, um ponto máximo e o pullback aqui, o nosso famoso 1, 2, 3, onde a gente tem uma mínima, um topo prévio rompido e um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, assim a gente consegue iniciar um canal de alta. A gente está falando aqui de padrões complexos, tá, pessoal? Onde a gente vai usar ele para alvos, para produzir as nossas saídas e possíveis entradas na ponta contrária. Entender o cenário macro. Ou seja, esse canal de 60 é o nosso pré-mercado que a gente usa no Intra 5, nos 5 minutos. Você vê que o mercado, quando chegava no topo do canal, ele ficava bastante lateral. 80% das tentativas de rompimento falham. Isso é uma fala do Al Brooks. Então, essa foi a primeira tentativa de rompimento, falhou. Depois o mercado volta ao centro do canal, busca forças, o mercado vem em gap e joga o preço aqui para cima. Olha a importância de você ter um prior coach de máximo. Só relembrando as cores,
E o setup foi montado no vídeo anterior, finalizado no vídeo anterior. A gente vê que o preço chegou aqui, ó, uma forte resistência. Para onde foi jogado? Para aqui para baixo. Agora eu vou dar um zoom in, pessoal, para tratar de um assunto bem importante. Durante o dia, observe o comportamento dos candles. Se vocês olharem, a gente tem sombras superiores, sombras inferiores. Um martelo que falhou. Depois outro martelo que teve sua mínima rompida, dependendo do setup de vocês ou do stop, vocês foram estopados, nós fomos estopados, se produzimos essa entrada aqui baseada em candlestick. Mas o cenário todo, o contexto todo aqui, o comportamento, que é o alvo do nosso vídeo aqui, anterior, já dizia que isso aqui seria lateral. Por quê? A gente tinha um candle direcional e depois um forte pullback. Ou seja, esse candle retraiu muito em cima do candle anterior, inclusive perdendo a mínima. E a gente tem novamente um candle forte e o mesmo candle de compra, quer dizer, o candle seguinte de compra falho e um forte pullback em cima dele. Então, quando vocês verem isso aqui, pessoal, corre fora, porque é arame farpado, é mercado lateral, espera o preço sair dessa região ou criar alguma tendência, algo interessante para vocês. Você vê que quando o preço tentou sair, houve um forte pullback. Mercado lateral, novamente falando de perfil, é um mercado muito difícil de se operar. É um mercado, se você não tem costume, se o seu setup não contempla lateralidade, você faz a sua gestão de risco e deixa a sua conta viva para outro dia. É muito importante você manter a sua conta viva para outro dia, fazer sua gestão de risco. A gente vê aqui por regiões que o mercado testou duas vezes a 7,2, houve um martelo ali importante e finalmente o mercado foi ali buscar uma região importante. E se a gente observar, foi a região que a gente traçou usando os indicadores Prior Cult. Então, voltando a falar de padrões complexos, a gente poderia ter traçado aqui a nossa lateralidade. Quem viu lá meu vídeo sobre a média de 7,2 viu que eu trabalho com um setup bem interessante. Eu vou comentar aqui sobre ele. O mercado voltou, testou a média de 7,2, houve defesa. Você entra no rompimento aqui desse candle, stop na mínima. Quem buscou 1 para 1 e tinha 240 pontos de stop, conseguiu pegar 1 para 1. E quem confiou na média de 200 aqui, observando esse contexto por médias, por setup, viu que você teria um forte suporte aqui no mercado, que é a média de 200. O mercado finalmente rompe a lateralidade e busca o nosso possível alvo. Não vou comentar aqui de pontos, de quanto você deve buscar. A gestão é uma questão muito pessoal. Estou comentando mais aqui sobre regiões. No vídeo passado foi sobre como a gente iniciar o trade, né, baseado em candlestick. Perfil de mercado, pessoal, é sempre interessante vocês observarem qual foi o comportamento do mercado no dia anterior. Eu separei aqui alguns exemplos que foram bem interessantes, até engraçados no mercado. O mercado no dia 27 de abril montou para a gente um triângulo. Vou reforçar aqui. A gente vê que o mercado tentava perder a mínima e não conseguia, produzir fundos mais altos e os topos na mesma região. Que isso é o nosso famoso triângulo de alta. No dia seguinte, a gente teve o quê? Outro triângulo. Vou reforçar aqui a linha, pessoal, para ficar mais visível. O mercado rompeu com o gap e o preço ricocheteou aqui o dia inteiro nessa região de triângulo. E no dia seguinte foi o mesmo perfil.
O mercado furou o triângulo em gap, abriu, testou o fundo do triângulo, montou um topo fixo e ia construindo fundos mais altos, até que finalmente o mercado rompeu. E após a perda desse triângulo no dia seguinte, onde ele finalmente rompeu com o gap contrário, ele mudou de comportamento. Ou seja, o mercado é repetitivo, pessoal. Se o mercado produz um dia de alta, abre uma possibilidade do próximo dia ser um dia de alta. Se ele abre um dia de baixa, também abre uma possibilidade do próximo dia ser um dia de baixa. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Estou só comentando. Vocês podem abrir o candle, o gráfico diário aqui e acompanhar comigo. Vou pegar aqui, por exemplo, abril. A gente teve um dia de baixa e um dia de alta. Um dia de baixa seguido de um dia de baixa. Um dia de alta, apesar desse candle ser de baixa, o fechamento dele é acima desse candle, ou seja, foi uma alta. Dia de alta, dia de baixa. Então você vê que dias consecutivos o mercado repete, principalmente se for um dia de tendência, uma época de tendência. Por exemplo, alta, correção, correção, alta, 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 correção, alta, correção, alta, 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 alta. Para a gente fechar aqui, vamos olhar lá o nosso padrão complexo lá, que a gente traçou lá no início do vídeo, o nosso 60 minutos, o nosso canal de 60. O que houve no dia de hoje? O índice rompeu forte, montou aqui para a gente o nosso topo duplo. E onde que ele voltou como região para retestar? Voltou para as nossas médias de 7,2 e canal de 60. Então, pessoal, o mercado é muito repetitivo. A gente perde uma região, o mercado busca outra região. A gente conquista uma região e vai buscar uma região perdida. E assim o mercado vai andando como se fosse em trincheiras. Conquista, perde, conquista, perde, conquista, conquista. Então, observe muito o comportamento do preço. Observem bastante o que vocês traçaram no pré-mercado. Deem credibilidade às regiões que vocês traçam. Não enchem o gráfico de linhas, de regiões, para não ficar complicado. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Como vocês puderam ver, é muito importante fazer o estudo pré-mercado. Acordem cedo, tenha aí uma rotina bem preparada para você estudar o mercado e ter aí suas regiões de guerra bem traçadas. Curta, compartilha, ativa o sininho. Tamo junto, pessoal.